Mateus 6, verso 9 ao verso 13. Tenho certeza que você conhece esse texto, só não sabia que era em Mateus 6, de 9 a 13. Tenho certeza disso. Na hora que você achar, você vai lembrar imediatamente. Quero nessa noite trazer alguns conselhos para você, para esse novo ano, baseado na oração que Jesus nos ensinou. Baseado naquilo que Ele nos deixou como modelo, como padrão, como referência, para conversarmos com Ele, solicitarmos a Ele, que é a famosa, a conhecida oração do Pai Nosso. Mateus 6, do verso 9 ao verso 13, diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Você sabe de cor? Sabe de cor? Então você poderia repetir comigo? Vamos lá? Amém ou não? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, como é bom, ó Deus, nessa noite estarmos na tua casa, na tua presença, te bendizendo, te exaltando, te adorando, ó Pai, podendo cultuar ao Senhor, erguer a nossa voz em louvor e adoração a ti, ó Pai. E nesse momento em que abrimos a tua palavra, Senhor Deus, temos a ardente expectativa no coração de ouvirmos a tua voz. E como é bom ouvir a tua voz, ó Deus. É sempre bom ouvir a instrução que vem do Senhor, quando o teu Espírito fala ao nosso coração. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir nessa noite, fala conosco, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, fala conosco através do teu Espírito, fala conosco, ó Deus, através da minha vida como um instrumento no teu altar, ó Pai, que a nossa mente e o nosso coração estejam preparados para ouvir e receber aquilo que vem diretamente do trono da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, o final do ano está chegando. E com ele, não somente as comidas maravilhosas, que a gente sempre fica aguardando, mas também encerra-se um período, encerra-se um tempo, encerra-se um ciclo. Há uma mística em volta sempre da virada do calendário. Na verdade, não significa nada. Dia 31, dia 1º vai acontecer a mesma coisa. O sol vai se pôr e depois ele vai nascer no próximo dia, no dia 1º de janeiro. E não mudou absolutamente nada, nada. Não é o tempo que faz as coisas mudarem. Não é o calendário que faz as coisas mudarem. Não é o relógio que faz as coisas mudarem. Mas sim as nossas atitudes. Aliás, o nosso coração, o nosso pensamento produzindo novas atitudes é que vai fazer com que tudo seja diferente. E eu não preciso esperar uma data num calendário ou um horário no relógio para que as coisas mudem. Eu posso mudar exatamente agora, a partir de uma decisão, a partir de uma compreensão, a partir do momento em que eu entendo que é necessário ter atitudes diferentes para colheitas diferentes. Uma semeadura diferente para colheitas diferentes. Esse próximo ano que chega, todos nós temos expectativas para ele. Todos nós, sempre que se inicia o ano, colocamos os nossos desejos, os nossos pedidos, os nossos sonhos. Fazemos isso, é ótimo, é maravilhoso, você deve fazer mesmo. No dia 31, aqui na virada do ano, teremos os nossos pedidos, onde você vai anotar, vai colocar, e você vai colocar diante de Deus, com os seus planos para 2020, com os seus sonhos para 2020. E não há pecado nenhum nisso, não há mal nenhum nisso. Pelo contrário, faça mesmo. Mas vamos estar com grandes expectativas, grandes coisas. Até mesmo em relação ao país, a economia e tudo mais, as coisas desenvolvendo, as coisas acontecendo, o mercado acelerando, os negócios fluindo, acontecendo. Se Deus quiser, assim vai ser. Mas não adianta nada tudo que for externo mudar se você não mudar.
Não adianta nada a economia melhorar, não adianta nada o clima melhorar, não adianta nada o emprego melhorar, não adianta nada o país melhorar se você não mudar. Se você não tiver atitudes diferentes, se você não tiver um coração diferente, se você não tiver uma mentalidade diferente. E é por isso que nessa noite eu quero trazer a você alguns conselhos baseados nesse texto, onde Jesus ensina os seus discípulos a orarem, como deveriam fazer todos os dias, para que essa seja a sua prática diária. Porque não adianta eu planejar o futuro se hoje eu não começar uma atitude diferente. Não adianta eu pensar lá na frente se o agora eu não estou cumprindo o que devo fazer. Tiago mesmo fala na sua carta que é muita jactância, é muito orgulho, é muita até arrogância ou prepotência a nós falarmos que nós vamos fazer algo amanhã ou depois, fazemos negócios amanhã ou depois, se a gente não consegue dar conta da nossa vida daqui a um segundo. Temos o exemplo desse irmão, querido, Ricardo, que veio a falecer com 43 anos de idade, um infarto. Acabou, chegou o momento dele de se encontrar com o Senhor. Glória a Deus, ele está melhor do que nós. Triste para quem fica, bom para quem vai. Mas triste para quem fica. Mas o que adianta pensar no ano de 2020 se a gente não sabe se daqui a pouco nós estaremos vivos? Por isso que esse texto nos traz algumas lições extremamente importantes para que a gente possa vivê-lo a cada dia, como a oração é ensinada, como ela foi deixada por modelo por Jesus, para que a gente possa aplicar. Tenho certeza que você tem o desejo de viver coisas extraordinárias para 2020. Quantos têm esse desejo aí? Estamos declarando que vai ser o ano do favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, vejam bem, a oração diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira coisa que o texto nos traz, que a oração nos traz, é exatamente que se eu quero viver algo de bom, se eu quero viver algo de extraordinário, se eu quero viver o meu dia da melhor maneira possível, eu tenho que vivê-lo na vontade de Deus. O texto diz: seja feita o quê? A tua vontade. O problema de muitos não estarem alcançando o melhor de Deus na sua vida é porque você está colocando a sua vontade antes da vontade de Deus. Não há problema em você ter sonhos, não há problema em você ter vontades, não há problema em você ter desejos, mas eles nunca podem estar acima da vontade de Deus para a sua vida. Todas as vezes que a sua vontade pessoal estiver acima da vontade de Deus, Deus não vai agir em teu favor, porque a tua vontade se tornou um Deus para você. E Deus não divide a sua glória com ninguém, diz a palavra. Portanto, quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, então eu me coloco debaixo daquilo que é perfeito. Porque a palavra diz, e eu repito sempre esse texto aqui de Romanos capítulo 12, verso 2, fala: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando eu me submeto àquilo que é perfeito, até mesmo as minhas vontades, debaixo da vontade de Deus, também se tornam perfeitas. Portanto, se você quiser viver um ano extraordinário, a primeira coisa que você precisa buscar é qual é a vontade de Deus. É acordar e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Qual é a tua vontade para mim agora? Qual é a tua vontade para mim nesse momento? E você não precisa muitas vezes que uma voz com um som de trovão venha dos céus para te dizer qual é a vontade de Deus para você. Ela já está revelada e declarada na sua palavra. Basta você ler a palavra de Deus. Portanto, se você quiser viver a vontade de Deus e assim ver a sua vontade também se cumprindo na sua vida, basta você todos os dias, através da palavra, enxergar o que Deus quer para você. E você vai ver que os teus planos, alinhados com a vontade de Deus, sempre vão se cumprir. Sempre vão acontecer. Ele diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como acontece no céu. Como é lá no céu. Faça-se a sua vontade. Quem tem filhos sabe que muitas vezes os filhos, eles buscam aquilo que eles acham que é melhor para eles, não é verdade? Então, se dependesse dos meus filhos, hoje eles vinham para a igreja sem escovar os dentes. Era a vontade deles. Mas a vontade deles não estava alinhada com a nossa vontade como pai, a minha vontade como pai.
Não era o bom e o perfeito para eles. Eu virei para meu filho e falei, filho, se você não escovar os dentes, ninguém vai chegar perto de você. Você vai falar com as pessoas vão sentir assim um cheiro diferente vindo da tua boca e vão ficar todo mundo longe de você. É isso que você quer? Ele não. Eu falei, então vai escovar os dentes. E aí mesmo contra a vontade dele, ele foi escovar os dentes. Mas no fim, qual que era a vontade dele? Vir para a igreja, para estar aqui, para estar com os amigos. A minha filha da mesma maneira, da mesma forma, escovou os dentes, vai estar com os amigos vão querer estar perto, glória a Deus. É por isso que é importante você tomar banho para vir para a igreja, viu, irmão? E aí todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar junto. Realiza-se a vontade debaixo de uma outra vontade e tudo fica perfeito. Não é diferente, é um exemplo simples, um exemplo até mesmo bobo, mas que é a verdade para a nossa vida, é o mesmo princípio. Quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, que é boa, perfeita e soberana, a coisa flui naturalmente, acontece naturalmente, e o desejo do nosso coração se satisfaz. A palavra de Deus nos diz isso, que Ele sabe o pensamento que tem a nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos, para fazer aquilo que nós queremos. Portanto, submeta-se mais à vontade de Deus neste ano de 2020, e você vai ver o favor de Deus acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá amanhã. Não, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um dos maiores problemas que tem trazido enfermidade às pessoas é a tal da ansiedade. O pastor Cavalari tem falado isso com propriedade muitas vezes aqui. A ansiedade tem acabado com muita gente. Gente querendo prever o amanhã, gente querendo viver o amanhã, gente querendo já antecipar as coisas. Como eu falei a respeito de Tiago, a gente não pode nem dar conta da vida daqui a pouco. O texto diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O problema de muitos é que querem ou viver o futuro ou viver o passado. O pastor Cavalari falou isso de manhã muito bem hoje também. Quer viver o amanhã. O amanhã não chegou, não aconteceu. O amanhã não pertence a você. O amanhã pertence ao Senhor do tempo e ao Senhor da história. Está nas mãos dEle. Basta você seguir o rumo que Ele está te dando. Agora o passado, tem gente que fica aprisionada ao passado. Às coisas boas, às coisas ruins, aos traumas, às frustrações, aos problemas. E você está carregando com você um defunto, que está amarrado na tua cintura, que ele está lá atrás, que deveria ficar lá, e ele é um peso que você devia deixar. Já está cheirando mal, já está trazendo moscas à volta, está trazendo um monte de coisa, doenças e dificuldades, e você carregando esse defunto contigo, quando você deveria largar, e viver o hoje, viver o presente. Está aí a situação desse irmão. Com certeza ele planejava o amanhã. Com certeza ele pensava no futuro como eu e você fazemos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Do que adianta você pensar o amanhã? Do que adianta você pensar o futuro, se você não cumpriu bem o seu hoje? Ou não está cumprindo bem o seu hoje? Do que adianta você falar, amanhã eu vou ter mais tempo com a minha esposa, amanhã eu vou ter mais tempo com os meus filhos, amanhã eu vou me dedicar mais a Deus, amanhã eu vou ler mais a palavra, amanhã eu vou fazer tudo aquilo, se você não faz hoje? Porque amanhã não está nas tuas mãos, mas o hoje está. O agora está. E se você não está fazendo bem agora, você não vai fazer bem amanhã. Se você não está fazendo bem neste momento, não adianta que depois de amanhã você não vai ter condições de fazer. Não adianta eu querer planejar o futuro se o presente eu não estou agindo nele. Se eu não estou dando o meu melhor nele. Portanto, cuide mais do seu dia, cuide mais do seu hoje. É por isso que Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A tua preocupação não é com o amanhã, a tua preocupação é com o hoje. Até mesmo quando o povo estava andando em meio ao deserto, e Deus faz descer sobre eles o maná dos céus. Quem tentava guardar o maná para o dia seguinte apodrecia, a não ser de sábado, de sexta para sábado, porque de sábado era o descanso. Então Deus dava a porção dobrada na sexta-feira, que era guardado no sábado e não apodrecia. Porque tinha cada um que preocupar com o hoje. É o hoje, é o agora. O momento de você dizer eu te amo não é amanhã, é agora. O momento de você pedir perdão não é amanhã, é agora. O momento de você dizer que sente falta não é amanhã, é agora.
O momento de se envolver no ministério não é amanhã, é agora. E assim fazendo, pode ter certeza de uma coisa: cada dia que você viver, você vai deitar no seu travesseiro, com a sua cabeça no seu travesseiro, e você vai dizer: valeu a pena esse dia de hoje. Valeu a pena esse dia de hoje, porque você viveu intensamente aquele dia, você deu o seu melhor naquele dia, você trabalhou com o seu melhor naquele dia e não deixou nada para amanhã. Sabe por quê? O amanhã pertence a Deus, mas o hoje está nas suas mãos. O hoje está nas suas mãos, faça o seu melhor com Ele, dê o seu melhor. Você planeja tantas coisas, e acaba não colocando nada em prática. Eu não sei quantos são assim, mas eu já fiz muito disso. Eu lembro ainda quando mais novo, alguns anos atrás, quando era adolescente, pouca coisa, gente. Começava curso de inglês. Começava o primeiro mês, que era uma benção. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Maravilha. O verbo to be estava decorado. Passava um mês, já começava a faltar em umas aulas. Passava um mês e 3 semanas, você já tinha abandonado o inglês. Fazia o curso de datilografia. Quem é da época do curso de datilografia? Meu Pai amado, Senhor da glória. Só começava, colocava aquele negócio, SWZ, vai, assim por diante. Meu Deus, começava aquele negócio. Vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Aí você ia, começava a fazer. É curso de informática. Era uma bênção. Muitos jovens aqui, se pegar um daquele disquete, daquele grandão, e entregar na mão dele, ele vai achar que é pastel, que está queimado. Não sabe o que é. Disquete, o que é disquete, meu pai? Não é? E a gente achava que cabia o mundo inteiro naquele negócio. Começava o curso de informática, nunca terminava. Começava cursos profissionalizantes, não ia até o fim. Porque estava sempre preocupado com o amanhã, mas não vivia o hoje. Não vivia o presente. Não vivia o agora. Você nunca vai concluir uma etapa. Aliás, você nunca vai concluir algo se você não começar a concluir etapa por etapa. E a etapa se vence dia após dia. Dia após dia. Eu não sei quantos aqui já mexeram com construção, mas eu lembro ainda quando meus pais compraram a casa deles e estavam reformando a casa, e a gente morando dentro. Meu Pai do céu, misericórdia, olha, dá até arrepio só de lembrar. Mexer em casa, reformar a casa, morando, é um negócio assim que é prova para crente. É prova para quem? Para crente. Cada dia você dorme num lugar. Um dia você dorme na sala, outro dia você dorme no quarto, um dia você dorme no banheiro. Verdade, você dorme até no banheiro. Um dia você dorme na cozinha, outro dia você dorme na lavanderia, outro dia você dorme na garagem. Até a coisa rolar e acontecer. Fora que é uma benção, irmão. Você pega a roupa assim, ela está sempre lotada de pó, de poeira. É uma benção. Mas eu lembro naquela época, eu, garoto, 10, 12 anos de idade, vendo os pedreiros trabalharem. E como as coisas iam acontecendo, as fieiras de tijolos, como iam subindo. E de repente, num dia estava numa altura, no outro dia já estava na outra altura, e assim por diante. Chegava até a laje, aí depois fazia-se a laje. Depois cobria-se o telhado. E cada etapa ia sendo concluída, cada etapa ia sendo feita. Até ficar a casa que nós esperávamos, que nós sonhávamos. Mas não adianta, gente, você achar que hoje você coloca a fundação e amanhã a casa está pronta. Tem que ser etapa por etapa, e isso é vivenciado dia após dia. O problema é que nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão acelerados, as pessoas estão entrando em crise de ansiedade, depressão e tantas outras coisas, porque quer viver 5 anos em um ano só. 5 anos em um ano. Quer fazer tudo. Quer acelerar a vida de uma maneira que nunca teve antes. Tudo que não fez a vida inteira quer fazer num ano só. E aí fica doente. Porque não faz etapas por etapas. Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dia após dia. O que eu preciso hoje. O que é para hoje. Não é para amanhã, é para hoje.
creia o seguinte: o amanhã Deus já providenciou, então deleite, desfrute do que Ele já te deu hoje. Desfrute do que Ele já te deu hoje. Outra coisa que o texto nos ensina: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nesse ano de 2020, deixa eu te falar uma coisa: perdoe mais. O pastor Cavalari falou isso hoje de manhã também. Perdoe mais. Perdoe mais. O perdão é você se liberar, não é liberar a pessoa. Tem gente que acha que perdoar é liberar a pessoa. Não, é você se liberar. Porque quando você está ofendido, quando você foi ofendido por alguém, você não dorme, você fica perturbado, você não tem paz, você fica pensando nessa pessoa, você vai para o chuveiro, está pensando, você vai comer, você está pensando, dá até indigestão, dependendo do que for. Está carregando contigo aí, mais uma vez, o cadáver nas suas costas. Agora, quando você perdoa, você libera. Você deixa para trás tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não presta. Perdoe mais. Perdoe mais. Sabe, muitos relacionamentos bons, de pessoas boas, excelentes, extraordinárias, foram completamente interrompidos e estragados por falta de perdão. Porque a gente não entende uma coisa: a gente sempre acha que todo mundo vai agir de maneira perfeita com a gente. A gente sempre acha que o outro vai agir da maneira que eu agiria. Esquece. Você é você, você é único. Ninguém vai agir igual você. Porque você é um ser único. E quando eu tenho essa compreensão, você passa a entender que você também pode falhar com as pessoas. Da mesma maneira que eu tenho certeza que se você olhar para você mesmo, você vai ver e vai lembrar as pessoas que você falhou. Agora, a falta de perdão significa dizer que você é tão perfeito, é tão extraordinário, que não precisa perdoar ninguém. E por isso também não precisa ser perdoado. Deus não tem nada do que te perdoar, não é verdade? Mas perdoe mais. O perdão é o maior exemplo, a maior característica que você tem. É o que mais te assemelha a Deus, é o perdão. Quando você exerce o perdão, você está dizendo: assim como Deus é e Deus faz, eu estou sendo e fazendo com você. O perdão é libertador. O perdão alegra a alma. O perdão reata. O perdão reabilita. O perdão levanta. Tem gente que está com a vida parada porque está esperando receber o teu perdão. E tudo que você precisa fazer, às vezes, é um telefonema e dizer: olha, eu quero te dizer que eu te perdoo. Às vezes você está carregando um problema que a pessoa nem sabe que existe. Você está magoado e a pessoa nem sabe que te magoou. Perdoe mais nesse ano de 2020. Perdoe mais. Se Cristo citou isso na sua oração, se Ele tem colocado essas questões na sua oração, esses conselhos na oração diária que Ele nos ensina a fazer, é porque é assim que nós devemos viver a cada dia. É perdoando, é vivendo o presente, é colocando a vontade dEle acima. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, o texto diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesse ano de 2020, fuja do que é mal. Fuja do que é ruim. De tudo que é ruim, de tudo que é mal, fuja disso. Fuja de qualquer coisa que tenha a aparência do mal, como diz a palavra. E deixa eu te falar, quando a gente fala em mal, logo a gente pensa em diabo. E não é só o diabo que é mal, não. Tem muita gente que é má. Muita gente que é maldosa. Muita gente que a maldade está instalada no coração. Fuja de tudo isso. Quando a gente fala de fugir do mal, não é somente dessas coisas vis, dessas coisas horríveis, mas é de tudo aquilo também que possa trazer prejuízo para você. Tudo aquilo que possa te afastar de Deus. Tudo aquilo que possa se tornar uma frustração, uma decepção na sua vida. Cuidado com maus negócios. Cuidado com más conversações. Cuidado com maus pensamentos.
Cuidado com aquilo que entra pelos teus olhos e contamina o teu coração. Fuja de tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que vai ser ruim para você. Fuja do açúcar, pelo amor de Deus. Fuja da gordura. Fuja daquilo que é mal. A gente acha que o mal é só essas coisas assim, assassinato e assim por diante. Não. Tudo que faz mal para você. Fuja disso. Procure ter uma vida mais equilibrada. No teu tempo, nas tuas finanças, na tua alimentação, no cuidado para com você. Você tem tempo para você? Tem tido tempo para você se cuidar? Você chegar e olhar no espelho e estar feliz consigo mesmo, isso não tem nada a ver com peso, irmãos. Você pode estar com 3 dígitos na balança, mas está feliz. Essa foi para você, querido. Mas porque você está tendo tempo para você está feliz, está contente, está saudável. E ele pode falar isso porque ele foi no médico e o médico disse que ele está 100%. Só que mais ou menos. Então, tenha mais tempo para você, fuja do que é ruim. Fuja daquilo que contamina o coração. Pessoas amarguradas. Já ficou perto de gente que você estava bem pra caramba. Aí você ficou 5 minutos do lado de uma pessoa, você ficou mal. Ficou péssimo. Se tivesse uma corda na tua frente, você se enforcava. 5 minutos com uma pessoa. Porque a amargura, ela contamina. Fuja disso. O texto nos ensina, Jesus nos ensina, Senhor, livra-nos das tentações, livra-nos do mal, livra-nos daquilo que é ruim, livra-nos daquilo que é nocivo, livra-nos daquilo que me adoece. Livra-nos disso. Eu tentei livrar de São Paulo, mas não teve jeito. Continua me fazendo mal. Eu acho interessante porque, às vezes a gente olha para essa oração do Pai Nosso e tem ela apenas como uma reza. A gente olha para a oração do Pai Nosso e não vê nela atitudes. Quando, na verdade, ela é baseada em atitudes. Quando Jesus nos ensina esse modelo, Ele está falando, olha, é isso que você deve orar, porque é isso que você deve fazer. É assim que você deve viver. Entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, entendendo que você deve viver o dia de hoje, entendendo que você deve evitar o mal de toda espécie, entendendo que você tem que perdoar mais. Não é uma oração simplesmente para você colocar na porta da geladeira da tua casa ou deixar a Bíblia aberta nela, achando que isso aí vai espantar mal olhado. A macumba gospel. Tem isso não, gente. Mas é entender que essa oração não é só para ser repetida, mas é para ser vivida. Vivida. Viva essa oração. Não há nada melhor do que você viver na dependência de Deus dia após dia. Tem gente que reclama tanto das adversidades, mas eu li um negócio hoje do pastor Jeremias, acho que foi o pastor Jeremias, não sei quem postou. Não me lembro agora, mas eu acho que foi o pastor Jeremias Pereira, que postou o seguinte: não reclame do deserto. Moisés viu mais a Deus no deserto do que enquanto ele ficou no palácio de Faraó. Dia após dia. Dia após dia, viva na dependência de Deus. Você está reclamando que está sem dinheiro? Graças a Deus, sabe por quê? Deus vai providenciar o que você precisa. Senão você ia confiar no dinheiro. Você está passando por enfermidade? Poxa vida, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai ser o seu remédio dia após dia. Está passando por lutas dentro do seu casamento? Fica tranquilo que dia após dia Deus vai trazer um cuidado tão maravilhoso, tão especial para restaurar o seu lar. Para restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. Dia a dia, como eu creio que nesse ano de 2020 ele vai ser extraordinário, porque hoje eu tenho vivido o extraordinário de Deus. Amanhã eu quero viver de novo o favor de Deus, e dia após dia eu vou buscar viver dessa maneira que a palavra nos ensina, e assim todos os dias alcançar o favor de Deus. Todos os dias.
sair com o coração liberado. Pessoas que intentam o mal contra nós, caluniadores, mentirosos, gente invejosa, gente ciumenta, que tenta algo contra a gente, perdoa em nome de Jesus. Libera. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo das trevas. Não é a pessoa, ore por ela e Deus vai derramar a sua graça e vai fazer a diferença. Viva assim dia após dia, libere todos os dias o seu coração, não guarde nada com você e durma tranquilo o sono dos justos. Você nunca mais vai precisar de remédio na sua vida. Você nunca mais vai precisar de alguma coisa que te tranquilize ou te dê paz, porque o príncipe da paz vai estar cuidando de você a cada dia. A cada dia. Ah, Senhor, obrigado por essa oração, obrigado por esse ensino, obrigado por esses princípios que estão aqui nesse texto tão simples, repetido por todos nós, mas que é tão pouco aplicado dia a dia. A gente ora como se fosse uma proteção. A gente ora como se, através disso, fosse um amuleto da sorte espiritual. Mas não, Jesus fala, esse é o modelo, esse é o caminho. É a vontade dele feita na sua vida. É você viver a cada dia. É você perdoar mais. E sabe o que mais o texto nos traz? Ele começa dizendo, na verdade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você quer viver 2020, o favor de Deus? Então a cada dia coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu. Ele abre a oração dessa maneira. Santo é o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E termina dizendo que a honra, o poder e o reino são dele para sempre. Coloque Deus em primeiro lugar. Talvez você não tenha vivido o melhor de Deus, mesmo em meio às crises. Sabe? Porque o que define se você vai ser bem sucedido ou não, não é a crise que a gente enfrenta, mas é a fé que a gente exerce. Talvez você não tenha vivido anos extraordinários ou dias extraordinários em meio à crise que está aí fora, porque você não tem exercitado essas coisas, não tem colocado Deus em primeiro lugar. Tudo toma o lugar de Deus, até mesmo para vir na igreja, é tão difícil. Para orar, para ler, para ter um tempo com Deus. Eu tenho visto gente que tem experimentado coisas tão maravilhosas de Deus nesses últimos dias, porque simplesmente resolveu dedicar a primeira parte do seu dia a Deus, a primeira parte do seu tempo para o Senhor, dar as primícias de tudo, do seu tempo, da sua vida, do seu coração, dos seus recursos, ao Senhor, e tem sido abençoado. Mesmo em meio a tantas crises e tantas coisas, coloque Deus em primeiro lugar. Provérbios capítulo 16, verso número 3, eles vão colocar na tela para a gente, diz o seguinte, confia ao Senhor os teus planos, na outra versão, as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Confie no Senhor, confie ao Senhor os teus planos e as tuas vontades, as suas obras, os seus desígnios serão estabelecidos. Esse é o conselho do mais sábio de todos. Confie no Senhor, tudo o que você pretende fazer. Confie no Senhor, tudo aquilo que você pretende realizar. E tenha certeza que a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Nesse ano de 2020, não deixe nada atrapalhar a tua comunhão com Deus. Seja íntimo dele. Há uma frase de Billy Graham que eu amo demais, que ela diz, ore, ore e ore, até o ponto em que você e Deus se tornem amigos íntimos. A intimidade é para aqueles que o buscam, diz a palavra. Coloque Deus em primeiro lugar.
2020 vai ser um ano do favor de Deus sobre a sua vida. 2020 vai ser um ano do favor de Deus sobre a sua casa. 2020 vai ser um ano de favor de Deus sobre os seus negócios, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, se Deus estiver em primeiro lugar. Eu não tenho dúvida disso. Pode vir a crise que for, a dificuldade que for, Deus estando em primeiro lugar, tudo vai ser bem sucedido. Eu estava hoje, enquanto buscava da parte de Deus a mensagem para compartilhar nessa noite, estava buscando alguns textos, e estava lendo como Paulo, ele retrata as dificuldades, as lutas que ele passou, como ele fala, defende o seu apostolado, como ele defende quem ele é, e ele abre mão das coisas. Ele diz, eu era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, eu era, quanto à lei, eu era fariseu, zeloso, perseguidor da igreja. Se tem alguém que pode se gabar de alguma coisa, sou eu, mas eu considerei tudo aquilo que é lucro diante dos olhos das pessoas, eu considerei por perda por amor de Cristo. E a gente está buscando muitas vezes aquilo que salta e brilha aos olhos das pessoas, quando aquilo que brilha aos olhos de Deus não é nada disso. Está buscando brilho aos olhos dos outros, likes por aí afora, seguidores por aí afora, porque agora é a era dos seguidores, é a era dos likes. Não, deixa Deus dar o like para você. Deixa Deus curtir você. Deixa Deus seguir você. Aliás, que seja só Ele, porque é o suficiente. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e os seus planos serão bem-sucedidos. 2020 tem tudo para ser o melhor ano da sua vida. 2020 tem tudo para ser o melhor ano da sua história. Se você decidir hoje, viver hoje e a cada dia, a cada momento, segundo os princípios dessa oração ensinada por Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. E o apelo que eu gostaria de fazer de uma maneira diferente nessa noite, em cima desses pontos dessa mensagem. Eu não vou te chamar para vir à frente, mas eu gostaria que conforme eu fosse falando, e você sentir da parte do Espírito, você se ajoelhe aí no seu lugar e fale com Deus. Mas fale assumindo uma postura hoje, não amanhã, não depois. Você não vai planejar para amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser assim. Não, você vai ser assim agora. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Eu creio que Ele vai ser derramado sobre a sua vida nessa noite, nessa hora, para que você saia daqui capacitado, empoderado pelo Espírito Santo de Deus a cumprir aquela que é a vontade do Senhor. Portanto, conforme eu falar, se o Espírito trabalhar no seu coração, falar o seu coração, se ajoelhe no seu lugar e fale com Deus. O que você precisa para 2020 é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque a sua vontade está dominando. Se ajoelhe no seu lugar. O que você precisa para 2020 é viver o dia de hoje, porque você está tão preocupado com o dia de amanhã, que você não tem feito o dia de hoje acontecer. Você não tem entregado o melhor a cada dia. O que você precisa para 2020 é perdoar mais, porque você está carregando um peso que já não é mais seu, que não deveria ser seu. Então perdoe. Se ajoelhe aí no seu lugar. Talvez o que você precisa para 2020 é fugir do mal e da aparência do mal e daquilo que é nocivo a você, daquilo que te perturba. Se ajoelhe aí no seu lugar. E o que você realmente precisa para 2020 é colocar Deus em primeiro lugar todos os dias na sua vida. É Ele ser o Senhor de tudo e de todas as coisas. Se é isso que você deseja, se ajoelhe aí no seu lugar.
Os demais comigo em oração. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero nessa noite te agradecer e te louvar, ó Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Quero te agradecer pela maneira maravilhosa com que o Senhor nos ama, por saber que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Ó Pai, há tantas expectativas no nosso coração para esse próximo ano. Há tantos sonhos e tantos desejos, há tantos planos que foram feitos, ó Pai. Mas nós queremos submeter tudo isso ao Senhor nessa noite. E que assim seja a cada dia. Ó Deus, que a oração que Cristo nos ensinou e nos deixou por modelo, por referência, possa se tornar em ação nas nossas vidas. Possa se tornar em atitude. Que busquemos, ó Deus, a tua vontade acima da nossa vontade. Que vivamos o dia de hoje com aquilo que o Senhor nos dá. Que possamos perdoar mais, ó Deus. E quanto mais perdoamos, mais da tua graça nós recebemos, diz a tua palavra. Porque à medida que nós perdoamos, também somos perdoados por ti, Senhor. Que possamos fugir do que é mal, ó Deus, daquilo que é nocivo, daquilo que não contribui para conosco. Se for necessário até mesmo, Pai, nos afastar de pessoas, que assim seja, Senhor. Nos ensina, nos mostra. Mas que possamos, ó Deus, buscar aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, agradável, de boa fama, como diz a tua palavra, para que isso ocupe o nosso pensamento. E ó Deus, que acima de tudo, em todo tempo, o Senhor esteja no trono da nossa vida, do nosso coração, reinando em primeiro lugar, acima de todas e de todas as coisas. E que assim, ó Deus, 2020 seja extraordinário. Que seja o melhor ano na vida dos teus filhos. Que o favor do Senhor venha sobre eles, de maneira que não se possa contar, que não se possa calcular, mas que o teu favor venha, Pai, de tal maneira que eles se vejam cuidados por ti a cada dia, Senhor. Eu os abençoo na autoridade do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. 2020 vai ser extraordinário. Vai ser o ano do favor de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu quero profetizar isso sobre você, sobre a sua família. Estenda suas mãos. Senhor, faça a tua vontade. Cumpra a tua vontade na vida dos teus filhos. Abençoe cada lar, abençoe cada família, Senhor. Abençoe a cada um, abençoe os sonhos, ó Deus, abençoe os planos que estiverem todos ligados à tua vontade e ao teu querer. Pai, em nome de Jesus, que ano de 2020 seja um ano do favor, seja um ano extraordinário, seja um ano em que eles vejam a tua boa mão agindo na vida deles, que eles sintam a tua presença acima de tudo, ó Pai, que eles vejam que o Senhor está ao lado deles em todo tempo, em todo momento, ainda que ande no vale da sombra e da morte, o Senhor está presente, ainda que esteja no mais alto da montanha, o Senhor está presente. Pai, abençoa os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Dê poder, dê autoridade, dê ousadia, dê intrepidez, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor nessa noite.